Bandes, do qual você é diretor-presidente, é o gestor do Fundap. Então, o senhor também está nessa roda do Fundap, que eu gostaria que o senhor falasse a expectativa, o que acontece em relação ao Fundap, se for extinto, como o governo federal quer, e a nossa luta para manter. Sim. O Fundap, né, Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, ele foi implantado na década de 60, quando o Brasil, o Espírito Santo e o Brasil também tinham uma modelagem da erradicação do café. E nós precisávamos industrializar o estado do Espírito Santo. Então foi implantado esse instrumento, assim como a atração de grandes projetos, como a CST, no bojo de pensar o estado, né? E o Fundap, então, começou a operar para importar mercadorias. E na hora da importação, precisava incentivar as empresas a criarem parques industriais. Então, o que acontecia? Importava, uma parte desse recurso ficava para o Estado, uma parte pequena, a parte dos municípios era levada na totalidade, do ICMS nos municípios era levado na totalidade, do Estado uma parcela pequena, e o restante, a grande parte, funcionava para financiar as próprias empresas. As próprias empresas tinham um crédito, né, que depois resgatavam por intermédio de leilão, e esse crédito, eles faziam o quê? Esse financiamento, eles industrializavam aqui o Espírito Santo. Isso aconteceu. Hoje o Espírito Santo tem um belo de um parque industrial por todo o estado, então tem empresa em Fundapiana na maioria dos municípios capixabas, mas principalmente na Grande Vitória. Então, para você ter uma ideia de números, hoje nós importamos, 2008, que foi o melhor ano, nós importamos 17 bilhões de produtos. Não é um valor significativo para o Brasil, para a balança comercial. Brasil não, né? Não. Nós importamos 17 bilhões. 12% disso dá 2 bilhões e pouco. Desses 2 bilhões, 180 milhões fica com o Estado, 500 milhões fica com os municípios, uma parte vai para o Fundap Social, para nós financiarmos o nosso crédito, esse que está aí, que o Bandes opera. Esse ano nós vamos financiar quase 60 milhões. Uma parte fica para financiar as empresas de terceiros, assim, projetos parceiros, e uma parte para as próprias empresas. Então, isso fez com que o parque industrial se desenvolvesse e, principalmente, o nosso sistema portuário. Isso é um fato importante. Nós avançamos no sistema portuário, os navios estão atracando aqui, trazendo mercadoria, e com isso nós também estamos exportando por esses navios. Porque se você não tiver navio chegando, você vai ter que exportar por onde? Isso num longo de um período de anos, do Fundap. Exato. E aí, se não tivesse isso, nós estaríamos exportando por Rio de Janeiro, por São Paulo, quer dizer, então é mão dupla, nós estamos importando, mas também estamos exportando por aqui. Então isso gera um arranjo aí de mais de 50 mil empregos. O volume de recursos é muito grande e principalmente financia o Bandes no sentido de desenvolver as atividades do micro, da informalidade, das médias empresas, quer dizer, implanta a cultura do crédito, como eu falei para você, por intermédio do nosso crédito. Aqui também ajuda a captar empresas para o interior do estado, que é o nosso papel, e nós estamos numa atuação forte nisso, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, mas financia principalmente os municípios. Sabe? Hoje, 25% da receita municipal vem do Fundap, do ICMS Fundap. Então, as prefeituras sem um Fundap... Olha, o ICMS passando de 12% para 2%, nós vamos ter uma queda de ICMS de mais de 90%. Isso quer dizer que os municípios vão ficar sem essa receita. Ficando sem essa receita, naturalmente, eles vão precisar diminuir custos, ou diminuir serviços. Por isso que eu disse no início aqui da conversa, que ele é a pessoa do momento, porque ele já foi prefeito, sabe da importância do Fundap, e ele foi presidente da AMUNES, que é a Associação dos Municípios, onde todos os prefeitos também confabulavam sobre projetos dos municípios graças ao incentivo do Fundap. E isso agora, e você como diretor-presidente do Bandes,
que gerencia o Fundap, mais do que nunca é a pessoa que deve estar, inclusive, tonta a esse respeito dessa notícia, dessa batalha do governo federal em querer excluir o Fundap. Acima de tudo, porque o governo federal está fazendo uma análise errada. Ele acha que diminuindo a alíquota de 12% para 2% na importação, ele vai deixar de importar. Não, vão continuar as importações, só que ao invés de serem feitas pelo Espírito Santo, vão aumentar ainda mais São Paulo, próprio Rio de Janeiro. Quer dizer, e não, acima de tudo, ele acha que diminuindo as importações vai melhorar o parque industrial brasileiro. É um erro de avaliação também, porque nós importando, no caso do Fundap, nós estamos incentivando as empresas a se industrializarem. A modelagem é perfeita aqui para o Estado. E agora, em que nós estamos aí num processo no mundo de uma crise, principalmente europeia e americana, nós temos a oportunidade também de atrair muitas empresas que vêm para cá para fazer uma parceria com os empreendedores nacionais, os capixabas. Quer dizer, é uma oportunidade única. E o Fundap serve para nos ajuda a interagir com o mundo todo. Então, é uma perda muito grande para o Estado do Espírito Santo. Esse instrumento que deveria ser, assim, ser premiado pelo exemplo de sucesso que é na modernização das empresas. Pelo contrário, a todo governo que passa, nós estamos cada vez mais assediados, pressionados para extinguir esse importante instrumento. Me parece aquele remédio que a gente dá para uma doença e a doença volta maior ainda, mais agressiva ainda. É importante agora que nós, população, líderes, tenhamos consciência desse projeto e também sejamos o remédio mais forte ainda, mais poderoso para reverter essa situação. Não é compensação. A compensação não resolve para nós. Se você pensar que o Estado fica com 200 milhões, os municípios com 600 milhões, quer dizer, isso dá 800 milhões, 1 bilhão. Não adianta vir 1 bilhão para compensar aqui, porque o que vai perder não é só o recurso, é o arranjo, são os navios atracando aqui, são o financiamento às empresas. Vitória deixa de ser interessante, portuariamente falando. Ah, sim. E Vitória deixa de ser um ponto estratégico também, economicamente falando. Também. E Vitória, aí para o povo de Vitória, tem que ficar alerta. Eu que falo muito para o interior, eu falo muito para os municípios menores, mas Vitória é o município que mais vai perder. Ele perde diretamente no ICMS Fundap, dos 500 milhões, ele perde 100 milhões, cento e poucos milhões. Mas, além disso, ele perde, como as empresas fundapianas deixando de operar aqui por Vitória e Serra, mais Vitória, deixando de operar, o índice de participação dele diminui no bolo como um todo. Então, quer dizer, ele vai ter um índice de participação menor num bolo que está pequeno. Então, aí, quer dizer, ele vai perder duplamente. Então, a população de Vitória tem que ler, estudar, se conscientizar, porque nós precisamos dela. Que é um povo mais estudado, mais formado, tem mais acesso à informação por estar aqui na capital, precisa interagir com esse processo. Nós queremos, então, agradecer a presença ilustrativa e oportuna do diretor-presidente do Bandes, Guerino Balestraça, ao programa Debate e Rebate aqui da Rede Sim. Nós que vamos exibir esse programa aí em São Mateus, estamos exibindo em Colatina, em Linhares, aqui em Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim, onde nós temos as nossas estações de TV e de rádio. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado.